Olá, tudo bem? Espero que vocês estejam bem e podendo aí aproveitar os estudos, mesmo diante de algumas dificuldades que são apresentadas, não é mesmo? Hoje nós vamos falar um pouco a respeito da modernidade, mas a partir de perspectivas filosóficas. Exatamente. Quando nós falamos a respeito de modernidade, a Idade Moderna, não é? Que compreendeu ali um pouco dos séculos XV até o século XVIII, nós também falamos sobre o surgimento de novas formas de pensamento. Como já havíamos conversado antes, a Idade Moderna, ela traz muito dessa perspectiva de colocar o ser humano no centro das perspectivas de pensamento, formulando novas ideias, novas formas de ver a vida, questionando métodos e também visões de mundo que até então eram tidos como imutáveis. Exato, eram tidas como imutáveis, ou seja, não teriam mudança. Na Idade Moderna, a partir do uso de perspectivas de ciência, literatura, vivências e experiências, sendo elas por meio de conhecimentos empíricos ou não empíricos, as coisas começaram a se transformar. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco hoje, a partir de duas figuras fundamentais para nós compreendermos um pouco a respeito do que é a filosofia desse período da Idade Moderna e também sobre como se construíam as formas de pensamento principais naquele momento. Vamos lá? Começamos com duas figuras importantes. Essas duas figuras importantes são John Locke e René Descartes. Certo? John Locke viveu aí entre o século 17 e 18. Ele nasceu no Reino Unido, exatamente, no Reino Unido. E o René Descartes viveu aí nos séculos 16 e 17, tendo nascido na França. Esses dois filósofos são considerados os principais para o estudo de duas correntes filosóficas muito importantes da Idade Moderna. Quais são elas? Empirismo e racionalismo. É interessante porque essas duas correntes, elas apresentam muitas diferenças entre elas. Mas o que nós temos que parar para pensar é que esses dois filósofos nasceram em lugares diferentes e também em épocas diferentes, né? Um faleceu aí em meados do século XVII e o outro nasceu em meados do século XVII, né? E o século XVII é justamente aquele século de composição de pensamentos, de formulação de métodos, da observação das experiências como algo fundamental para entender a vida humana, muito além daqueles escritos ou testes que poderiam ser feitos em circunstâncias que hoje em dia a gente chamaria de laboratórios, né? Então, o Locke, ele deu origem, na verdade, a uma corrente filosófica chamada empirismo, enquanto o René Descartes deu uma origem à corrente filosófica chamada racionalismo. Vamos entender um pouco mais disso? Bom, o que é o empirismo, gente? O empirismo é a posição filosófica que aceita a experiência como base para a análise da natureza, procurando nela, né, muitos elementos importantes e refutar doutrinas dogmáticas. Nossa senhora, que difícil! O que é isso, professora? Seguinte, o empirismo valoriza muito a ideia da experiência. Aquilo que você vive, aquilo que você observa, diz muito sobre uma perspectiva que você pode ter ou sobre um acontecimento que te cerca, certo? Muito além daquilo que pode estar escrito em um livro, seja ele de matriz científica ou matriz religiosa, nós podemos ir além. Então, ele refuta. O que é refutar? É bater de frente com doutrinas dogmáticas, ir muito além da ideia de manuais, por exemplo, tá? Aquilo que diz o que você tem que fazer, que demonstra algo fundamental. E o racionalismo é uma corrente filosófica que atribui confiança à razão humana, ao passo que acredita que é dela que se obtém os conhecimentos. Então, já o racionalismo acredita que a razão humana, a capacidade de análise que o ser humano tem, dos experimentos que ele pode fazer laboratorialmente ou a partir das leituras, é capaz de transformar a vida. Para o John Locke,
que já era empirista, então acreditava na experiência, é a teoria da tábula rasa. Ele acreditava que a criança, por exemplo, nascia com uma espécie de vazio, e ao longo da vida em sociedade iam sendo colocadas ideias na cabecinha dela. Já o Descartes acreditava na ideia de moral provisória, o dualismo corpo e alma. Ele foi o filósofo responsável por colocar a ideia de que nós temos um corpo e uma alma, uma ânima, né? A palavra alma tem origem em ânima, que significa ânimo, sopro de vida. Então ele acredita que nós podemos ter a nossa razão, que advém da nossa mente, que está presente num corpo humano, como o que a gente tem, mas que nós também temos a alma, que pode ser um princípio que transcende. O que quer transcender? Ir além, tá? Então, enquanto John Locke acreditava que a criança nascia como uma tábula rasa, que podia ir sendo aí construída a partir de determinadas fontes de conhecimento, o René Descartes acreditava que nós já nascemos com a perspectiva de dúvida, tanto no método quanto a dúvida hiperbólica, ou seja, nós vamos construindo ideias, a partir delas vamos realizando métodos para tentar resolver as questões, tá? Então são duas correntes bem diferentes. Enquanto o Descartes, ele falava sobre a razão humana, o uso pleno dessa razão e do conhecimento adquirido para adquirir mais conhecimento. O Locke, que era empirista, ele falava que algo só poderia ser aceito como verdade quando compreendido. E essa compreensão viria o quê? Da experiência, do entendimento da vida em sociedade, em grupos humanos e de nós como componentes da natureza. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, compreendido.